Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia. Fausto, a gente teve a notícia na sexta-feira de que a Embraer acabou desistindo do acordo bilionário de compra. Aliás, a Boeing, né, acabou desistindo do acordo bilionário pela compra da Embraer. Teriam influenciado aí nesse acordo frustrado a crise do coronavírus e também a dificuldade de operações de voo. Isso não deixa de ser uma boa notícia em meio a esse caos, né, Fausto? Bem, Glauco, essa é uma notícia que a gente vai ter que ainda analisar com bastante atenção e vai depender muito também dos resultados aí que vai ser feito do ponto de vista do fim da negociação, do fim desse acordo, né? Primeiro que é bom falar um pouco aqui sobre o papel da Embraer no Brasil. A Embraer tem um papel fundamental do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. Ela é a única empresa de produção de aeronaves e de olhar aeroespacial da América Latina. Ela cumpre um papel fundamental no Brasil, não só do ponto de vista comercial e do ponto de vista dos mais de 7 mil postos de trabalho que ela tem, ou que ela gera, mas ela é um lugar importante em que o Brasil consegue entrar dentro de um setor fundamental e um setor de alta tecnologia. Há muita discussão já desde o seu processo de privatização, até que ponto a Embraer deixou de cumprir ou continuou cumprindo essa função, mas quando teve a disputa, por exemplo, da discussão aí dos caças brasileiros, de todo o acordo que teve com a Saab, a Embraer cumpriria e cumpre um papel fundamental nessa discussão de transferência de tecnologia e possibilidade de que a gente possa avançar com essas tecnologias para além, inclusive, do setor espacial. Uma coisa fundamental quando a gente olha para a questão tecnológica, para a discussão de todo o processo, tanto de inovação quanto de incorporação de tecnologia, passa pelo que a gente chama de transbordamento tecnológico, ou seja, um conjunto de inovações que aparecem, né, e que surgem no setor aeroespacial, ele transborda para outras áreas, para os outros setores da economia e tem possibilidades de melhorar a vida conjunta aí da população e cumprir um papel fundamental na autonomia brasileira em relação à tecnologia. Nós estamos vivendo um momento, Glauco, bem complexo, né, em que a gente está discutindo agora a incapacidade do Brasil, por exemplo, de produzir respiradores, algo que não é assim tão complexo e que nós deixamos de produzir, não temos condições de produzir, estamos dependendo agora de chegar um monte de respiradores importados que não chegam, e olha só a dificuldade que a gente está vivendo para enfrentar o coronavírus. Nós estamos com dificuldade de produzir máscara de proteção, né? Ou seja, a indústria foi sendo sucateada no Brasil, foi sendo desconstruída, e a gente está pagando um preço alto por isso agora. Então, com relação à Embraer, eu acho que esse é um momento para a gente fazer uma longa reflexão na sociedade brasileira, no Brasil, do que nós queremos com esta empresa, né? Qual papel ela cumpriu, qual papel ela cumpre, qual papel ela tem que cumprir no para frente dessa empresa, porque ao mesmo tempo que talvez possa ser uma oportunidade da gente manter a Embraer do ponto de vista aberto, do ponto de vista de manter a sua função, a gente precisa olhar como é que isso vai se dar agora, porque um dos grandes problemas dessa discussão do acordo é que a empresa ela teve que ser dividida, e nesse processo de divisão teve custos muito altos, se fala aí na casa aí dos 500 milhões, e que agora vão precisar ser renegociados com a própria Boeing. E por fim, só para a gente debater um pouquinho, é bom a gente entender então o que significa esta lógica das grandes corporações, em que se ao mesmo tempo a Embraer é fundamental para o país, ela sempre cumpriu um papel importante para o país, como a gente vê, para o caso da Boeing, para o caso de uma grande corporação global, ela é simplesmente um negócio. E sendo simplesmente um negócio, em momentos importantes, se ela tiver possibilidade de gerar lucro, a empresa incorpora, e se houver um momento em que essa empresa não seja necessária, ou seja, que dê algum prejuízo, a companhia global vai simplesmente pode fechar.
Então, assim, a importância que a gente tem do ponto de vista nacional, com uma empresa como a Embraer, é importante que a gente olhe como é que essas grandes corporações simplesmente as colocam num momento aí de pouca... simplesmente fazendo parte do seu portfólio e que, a depender dos seus interesses, ela inclusive abre, fecha, vende e pouco importa o seu papel para aquele país, como é o nosso caso aqui no Brasil. E não só, né, Fausto, tem essa discussão em relação, por exemplo, à importância da tecnologia aeroespacial para o país e para, inclusive, para a própria soberania do país, como a pandemia do coronavírus, ela deixa evidente que ficar na dependência da ciência e tecnologia de outros países é um tiro no pé para qualquer um, né, Fausto? Bem, isso é que a gente já está percebendo, tem conversado, tem falado. É óbvio que a gente está numa realidade hoje em que a globalização ela está posta, mas em que a gente vai percebendo em que neste momento do capitalismo, aí, neste momento em que a ciência, né, que o conhecimento, que toda essa lógica aí dos novos negócios vinculados ao conhecimento são fundamentais, você simplesmente abrir mão de uma empresa como a Embraer é no mínimo um absurdo. A grande discussão que nós temos hoje, para frente, inclusive no pós-coronavírus, é que os países que conseguirem desenvolver tecnologia, que conseguirem transformar a tecnologia em produtos efetivos, que conseguirem fazer essa vinculação entre a universidade, entre a ciência e a geração de produtos, estão em um patamar diferente do ponto de vista da disputa global. Você ter uma empresa como a Embraer, ela é fundamental para a gente conseguir fazer umas disputas em diversos setores que estão colocados nessa discussão aí de produção do conhecimento. Ao mesmo tempo, Glauco, um dos grandes desafios que a gente vai ter agora é, de fato, ver como é que a gente vai aterrissar essa empresa. Porque, do ponto de vista da renegociação, nós estamos falando aí de mais de um ano de negociação, não é isso? E isso significa uma série de, não só uma série de custos do ponto de vista da partida da empresa, mas também uma série de projetos e de produtos que a Embraer deixou de formular ao longo desse período, uma vez que com essa história de fusão, com essa história de compra da Boeing, uma parte dos centros de decisão, inclusive, tenderiam a ir para os Estados Unidos. Agora, nós vamos ter que discutir com a sociedade e, em especial, pressionar o Estado até que ponto e que investimento nós vamos conseguir para que essa empresa simplesmente, no final desse negócio, ela não quebre. Se a gente deixar ela ao sabor do mercado, se deixar ela ao sabor do fim dos negócios, um grande risco do ponto de vista da empresa é que ela, sem projeto, ela sem investimento, ela acabe por sucumbir. E aí a gente pode perder muito do que está lá, inclusive mais de 7 mil postos de trabalho que a gente precisa, que estão girando em torno do negócio da Embraer. Então, assim, nós estamos naqueles momentos, no meio de uma crise pandêmica, no meio de uma crise política que nós estamos vivendo no país, e muito provavelmente já entrando numa enorme crise econômica, nós vamos ter que encontrar saídas para esta empresa. Saídas por quê? Porque é fundamental que ela continue nacional, que ela continue no território nacional e que ela continue existindo. Por outro lado, esse processo vai ter custos e não vão ser poucos recursos que serão necessários para esse investimento. Por outro lado, a gente acredita que é possível. É possível por quê? Porque a Embraer detém um conjunto de trabalhadores muito qualificados, ela detém a possibilidade de construção e constituição de projetos muito interessantes que vão estar de acordo aí com essa nova disputa que vai surgindo no mundo contemporâneo, e a gente precisa viabilizar que a aterrissagem dessa empresa agora, essa nova forma que ela vai se estabelecer a partir da não conclusão do negócio com a Boeing, se recoloque. Tem um processo todo de discussão se ela vai voltar a se fundir novamente, porque ela foi separada para o negócio da Boeing. Neste processo de reorganização e reunificação dela, a gente precisa incorporar a possibilidade de recursos parceiros e, ao mesmo tempo, a possibilidade de gerar novos negócios. A discussão sobre a sua reestatização é algo que está colocada, seja uma reestatização tradicional, seja uma reestatização por compra dos ativos da própria empresa por fundos nacionais e principalmente por fundos vinculados à União, se utilizando do BNDES, se utilizando de outros fundos derivados ali de estatais.
é um momento importante para a gente pensar e para a gente colocar a discussão. Eu acho que a discussão colocada em relação à Embraer é totalmente ligada, está vinculada ao que nós estamos vivendo hoje, da necessidade que o Brasil tem de manter seus núcleos de produção de tecnologia, de manter as suas possibilidades de ter alguma independência na geração de valor e na geração e na criação de novos produtos, e de como esses produtos, né, de como essa tecnologia toda, ela tem que ser derramada para o conjunto da sociedade, ela tem que ser aproveitada em outros setores, como, por exemplo, o que nós estamos vendo agora no setor de saúde, na qual nós carecemos aí de uma tecnologia relativamente simples e que a gente está pagando o preço por não ter desenvolvido ela aqui no país, ou pelo menos ter construído mecanismos de um conjunto maior de empresas que fosse capaz de produzir respiradores e produzir máquinas. Só para concluir, Fausto, porque você tocou nessa questão da reestatização, a gente sabe aí que os trabalhadores e muitos especialistas alertaram que esse seria um acordo lesivo para a própria empresa e, em grande medida, também para o país. Agora a gente tem um acordo frustrado, como você falou, a Boeing simplesmente faz o que quer, trata como se fosse um negócio comum, né, e simplesmente depois rejeita, e agora tem esse pepino na prática que vai precisar, sim, de ajuda do Estado em certa medida. Se vai precisar, a reestatização de fato é um assunto que se coloca de forma mais forte nesse contexto, Fausto? Ela está colocada, Glauco. O primeiro movimento que nós temos que pensar é ter uma disputa jurídica agora colocada. A Embraer consumiu recursos importantes, inclusive para a sua continuidade, no processo de separação e no processo de negócio com a Boeing. Então, tem uma discussão global que significa que a Boeing tem que ressarcir este negócio, uma vez que ela abriu mão do negócio agora em meio à sua crise. A crise da Boeing é um problema da Boeing, né? O acordo que está sendo colocado significa que a Boeing agora precisa ressarcir a Embraer do ponto de vista de quase $500 milhão ali que foi investido. Acho que deve ter uma multa, imagina que vai ter uma grande disputa judicial em função do fim do negócio. Então, esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é, neste processo jurídico, que historicamente leva muito tempo, você precisa garantir os empregos e precisa garantir que a engenharia, que todo esse conhecimento da Embraer continue, que sobreviva a esse processo. A pior coisa que a gente pode viver é um fim de processo como esse e, ao mesmo tempo, uma desestruturação da empresa. Então, você precisa de uma reorganização do projeto, e essa reorganização do projeto tem que levar ao desenvolvimento de novos produtos, ao desenvolvimento de mecanismos de mercado que possibilite que a empresa continue existindo. Nessa reorganização dela, o Estado vai cumprir um enorme papel porque só ele hoje teria condições de colocar recursos para que a empresa continuasse produzindo e desenvolvendo tecnologia. Como é que isso vai se dar? Né? Como é que vai ser o processo de apoio do Estado? E se isso vai vir a partir de uma estatização tradicional, ou seja, essa empresa passa a ser incorporada pelo Estado, passa a ser uma empresa estatal, com maioria de acionistas estatais, ou do Estado brasileiro, ou ela vai para dentro de uma outra reconfiguração da sua composição acionária, e nesse processo o Estado vai comprar parte significativa dela. É muito mais provável que seja isso que aconteça, ou seja, que, por exemplo, o BNDES Par, né, ou seja, essa parcela do BNDES, readquire partes importantes do número de ações dela, ou algum outro fundo público nacional. Eu acho que isso está colocado como necessário, está colocado como possibilidade. Como isso vai se dar, vai depender muito do processo que vai assistir, e vai depender muito também agora das opções que o Estado vai estar ali. O que nos preocupa muito é que o atual governo, né, a atual forma de gerir este governo, a forma de olhar para com o governo, não indica que esse governo tem lá muito apreço pela ciência, pela tecnologia e pelas estruturas que produzem no nosso país, visto que o governo tem feito com as universidades. Então, neste momento, fundamentalmente, é necessário uma pressão da sociedade, uma pressão de quem conhece a empresa, de quem sabe da sua importância, uma pressão dos movimentos sociais, uma pressão dos sindicatos, uma pressão para que a gente mantenha minimamente essa empresa dentro do nosso país e que a gente possa se aproveitar do que tem de bom, do que ela traz para nós, do que significa desenvolvimento tecnológico, possibilidade de melhoria da tecnologia, de aproveitamento dessa tecnologia em outras áreas do nosso país e manter uma empresa que cumpre um papel fundamental aí há mais de 50 anos,
e que a gente acredita que muito provavelmente possa continuar cumprindo esse papel nos períodos que se virão. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã, Glauco. Até a próxima. Até. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.